Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje nós vamos fazer aqui a correção da avaliação que vocês fizeram semana passada, tá? Então nós vamos corrigir aqui as questões e vocês vão poder estar tirando dúvidas sobre o que vocês enviaram para mim como resposta. Então vamos fazer a correção da avaliação, que era sobre os assuntos das lentes, né, e dos espelhos. Então vamos começar aqui pela primeira, que dizia o seguinte, né? Dada a figura abaixo, diga qual é o tipo de lente que está sendo usada e classifique a imagem quanto à sua natureza, tamanho, orientação e posição. Nós vimos nas aulas, né, que a questão da lente que está sendo usada, eu posso só pelo gráfico, eu consigo identificar aqui por essa seta, ó. Tem essa seta apontando para cima, tá? Ou seja, que com a base mais larga e a ponta mais fina, é um tipo de lente, tá? É um tipo de lente que nós chamamos de lente convergente. Se fosse com a ponta fina aqui da seta para baixo, seria lente divergente. Então nós já temos aí a classificação, né? Nós já sabemos qual é o tipo de lente que está sendo usada aí, uma lente convergente. E quais são as características da imagem? Bom, a imagem nesse caso aí, ela vai ter uma natureza, né? E aí quando a gente classifica a imagem com relação à natureza, né? Eu vou ter uma imagem de natureza virtual. Por que é uma imagem de natureza virtual? Porque aqui, ó, os prolongamentos, que são essas linhas tracejadas, elas estão se cruzando aqui, olha só. Lembrando que esse B aqui, ó, representa a imagem, essa seta da imagem. Esse B com esse tracinho em cima. E esse outro B aqui representa o objeto. Então o objeto foi posicionado aqui e a imagem está sendo formada aqui. Então só por essas informações eu já sei aqui a natureza da imagem, que ela é virtual, tá? Virtual porque há um cruzamento dos prolongamentos, né? Eu já sei também que o tamanho da imagem é maior que o objeto, então tamanho maior. E a orientação da imagem é direita. Ou seja, ela está apontando no mesmo sentido do objeto. Então a seta da imagem aponta para cima, igual a seta do objeto. Então, orientação direita. Se essa imagem, essa seta estivesse apontando para baixo, né, e o objeto para cima, seria uma orientação invertida. E com relação à localização, à posição, essa imagem está se formando além do foco. Ou seja, eu tenho o foco principal aqui, tá? E essa imagem está sendo formada além do foco, ou depois do foco, tá? Então essa primeira questão era apenas para vocês analisarem o gráfico, né, e caracterizarem o tipo de lente e a imagem que está sendo formada. Bom, a segunda questão já pedia para que vocês esquematizassem, né, fizessem um desenho de como é que se comportam os raios de luz quando passam por uma lente convergente e como é que se comportam esses mesmos raios de luz quando se passa por uma lente divergente. Nós vimos em aula que tem diferença também. Então, por exemplo, quando passa por uma lente convergente, esses raios, né, eles vão convergir em um único ponto. Por isso que é convergente. Então, nós temos aqui os raios, ó, essas setas representam os raios, e eles estão convergindo para um único ponto, que é aqui. Então, os raios, quando passam por esse tipo de lente aqui, que é uma lente convergente, eles têm esse comportamento de passar pela lente e eles forem todos se direcionando para um único ponto. Então, lente convergente. Já numa lente divergente, acontece o contrário. Os raios, aqui de novo, que são as setas vermelhas, eles vêm aqui, passam pela lente. Quando eles passam pela lente, eles vão tomar sentidos totalmente diferentes, um para cada lado. Então eles vão divergirem, vão por sentidos contrários, enquanto que no convergente eles vão para um único ponto, no divergente eles vão para pontos diferentes. Então basicamente era para vocês fazerem isso aqui, ou fazerem representando, né, na forma de uma lente, ou então na forma gráfica também, que eu poderia muito bem fazer um gráfico aqui, tá, igual aqueles gráficos que vocês já viram, né, com o eixo aqui e o raio e os raios de luz passando e passando pela lente, né, e convergindo, no caso aqui de uma lente convergente, e divergindo numa lente divergente. A única diferença é que vocês vão ter que botar setazinha aqui, lembra, ó, setinha apontando para cima, lente convergente. Se fosse na lente divergente, o gráfico, a setinha ia ser apontando aqui para baixo, tá? Então a única diferença, quem representou tanto na parte gráfica quanto na parte de lente está correto nos dois casos, tá? Bom, a terceira questão é que envolvia um cálculo, né? E aí vocês vão utilizar lá a equação de Gauss, né? Então nós já vimos essa equação de Gauss no estudo dos espelhos esféricos e também ela é utilizada aqui no estudo das lentes também. Então diz o seguinte aqui: um objeto ele é colocado a uma distância de 15 centímetros do centro óptico. Isso quer dizer o quê? Que ele está a 15 centímetros da lente. Então esse objeto ele está a uma distância de 15 centímetros da lente. De uma lente biconvexa, tá?
que possui um foco de 5 centímetros. Então eu já tenho duas informações importantes. Eu tenho a distância que o objeto está da lente e eu sei qual é o foco dessa lente. O foco dela é de 5 centímetros. E aí, usando a equação de Gauss, a gente quer determinar duas coisas aqui. A distância entre a imagem que vai ser formada e a lente, e depois a distância entre o objeto e a imagem. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer dois cálculos. Um para eu achar a distância que essa imagem está sendo formada da lente, porque eu conheço aqui a distância que o objeto está da lente. Então ele vai formar uma imagem, eu vou querer descobrir que distância essa imagem está da lente. Depois que eu descobrir essa distância que a imagem está da lente, é só eu somar com a distância que eu tenho do objeto, que aí eu vou ter justamente essa distância entre eles dois, tá? Que é o que pede aqui, ó. Distância entre objeto e imagem, tá? Então vamos lá. Para calcular a distância que eu tenho aqui da imagem, eu vou utilizar a equação de Gauss, que é essa daqui. É 1 sobre o foco, né? Igual a 1 sobre a distância que o objeto está da lente, mais 1 sobre a distância da imagem da lente, tá? Então esse P aqui, ó, representa a distância do objeto até a lente. E esse P com esse tracinho em cima representa a distância da imagem até a lente. Nós vamos estar procurando justamente esse aqui, ó, esse P', que é a distância da imagem para a lente. Então eu tenho que substituir as outras informações. 1 sobre o meu foco. O meu foco é quanto? 5 centímetros. 1 sobre 5 igual 1 sobre P. P é a distância do objeto até a lente. É 15. Então 1 sobre 15 mais 1 sobre P', que é justamente o que eu quero descobrir, que é a distância da imagem que vai ser formada até a lente. Bom, e aí eu faço o seguinte aqui. Como tudo isso aqui está acompanhado da letra, eu já posso trocar e mandar para o primeiro membro trocando o sinal. Então ele é mais 1 sobre P', ele vai vir aqui menos 1 sobre P', igual, vou repetir quem já está desse lado, 1 sobre 15, e vou trazer, olha só, 1 sobre 5, que está positivo, e negativo, menos 1 sobre 5. E aí vocês já sabem, né, desse lado aqui, quando tem letra, não pode ficar negativo, vou multiplicar por menos 1, esse menos 1 vai alterar esses sinais aqui, ó. Aqui é menos, vai ficar mais, aqui é mais, vai ficar menos, e aqui é menos, vai ficar mais. Vai ficar assim, ó. 1 sobre P' igual mais com menos, menos 1 sobre 15, menos com menos, mais 1 sobre 5. E aqui eu tenho que resolver agora. Como eu tenho aqui dois valores para somar, né? Somar e subtrair, e os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer o MMC desses denominadores para eles ficarem iguais. Quem são? 15 e 5. Vou fazer o MMC de 15 e 5, eu vou encontrar 15, tá? Então, o MMC entre 15 e 5 é 15. Aí, esse 15 aqui, ó, eu vou dividir por esse 15 e multiplicar lá pelo de cima. E eu vou fazer isso dos dois lados, ó. Dividir e multiplicar. Então, 15 por 15 dá 1. 1 vezes menos 1 que está aqui. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1 aqui em cima, 3. Então ficou menos 1 mais 3 sobre 15. Eu coloco apenas um valor aqui, porque foi justamente o que eu calculei o MMC para eu ter um denominador igual para os dois, tá? E agora o que eu faço? Eu posso fazer aqui a conta entre os dois de cima, porque o denominador é igual. Então eu vou ter 1 sobre P' igual menos 1 e mais 3 vai dar 2. Então 2 sobre 15. Vou ter isso aqui, ó. 1 sobre P' igual 2 sobre 15. E aqui, nesse ponto aqui, pessoal, é só fazer pelos extremos assim, ó. 2 vezes P' vai dar 2P', né? E 1 vezes 15 vai dar 15. P' vai ser o quê? 15 dividido por 2. Lembra que esse P' aqui, que nós estamos procurando, é justamente a distância da imagem até a lente. É o que nós vamos encontrar aqui. E quando eu dividir agora 15 por 2, eu vou encontrar uma distância de 7,5 centímetros, né? De distância da imagem até a lente. Se eu já sei que a distância da imagem que se formou, vamos imaginar que aqui seja a lente, tá? Aqui eu tenho a lente, aqui eu posicionei o objeto. Esse objeto ele já está a 15 centímetros de distância aqui da lente. E essa imagem se formou a 7,5. Então o que eu tenho que fazer para descobrir a distância entre o objeto e a imagem? Somar. Somar quem? A distância que eu já sei do objeto para a lente, que é 15, mais a distância da imagem até a lente que eu acabei de descobrir, ó, que é o que? 7,5. Então eu vou ter 15 mais 7,5 é igual a 22,5 centímetros. Então eu tenho aqui as duas respostas que eu estava procurando na questão. Qual era a distância da imagem formada com relação à lente? É 7,5 centímetros.
E qual é a distância entre a imagem que se formou e o objeto? 22,5. Essa era a terceira questão, tá? Bom, a quarta questão, também uma que envolve cálculo. A gente vai usar aqui duas formulazinhas, a equação de Gauss e a equação da vergência, tá? Para quem não lembra, na aula lá eu falei que vergência, quando a gente calcula a vergência, nós estamos calculando o grau da lente. Então, quando você vai num consultar de vista, num médico oftalmologista, né? Esse cálculo do grau, ele é feito para que ele descubra, né, onde é que está o foco do seu olho e tudo mais. Por isso que ele vai passando várias lentes ali ao mesmo tempo, para que você veja qual é que está melhor, qual é que está focando melhor, né? E aí, dependendo do foco da lente, é que vai ser o grau também dessa lente. Por isso que a gente tem que calcular baseado no foco. Então, primeiro eu descubro o foco da lente para saber quantos graus ela tem, tá? E aqui nós temos a seguinte informação, né? A vergência da lente é o mesmo que o grau da lente, nós já vimos, tá? De acordo com essa informação, calcule quantos graus tem uma lente que uma imagem é formada a uma distância de 6 centímetros do seu centro óptico, tá? E o objeto formador da imagem está a 3 centímetros da lente. Então eu tenho aqui um objeto que dá 3 centímetros da lente e tenho aqui a distância que essa imagem está da lente, que é de 6 centímetros. Então nós vamos fazer primeiro para descobrir aqui o nosso foco. Então, de novo, 1 sobre o foco, 1 sobre a distância do objeto até a lente e 1 sobre a distância da imagem até a lente. Nós temos essas duas informações, só não temos o foco que nós vamos descobrir. Então, 1 sobre o foco vai ser igual 1 sobre a distância, né, do objeto até a lente, que é de quanto? 3 centímetros, mais 1 sobre a distância da imagem que se formou até a lente, que é de 6 centímetros. Eu vou fazer o mesmo processo que na questão anterior. Eu vou fazer o MMC de 3 e 6, tá? Para ter um denominador só, dividir e multiplicar. Se a gente fizer MMC de 3 e 6, vai ser 6. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, eu vou ter na parte de cima 2 mais 1 sobre 6. Se eu somar 2 mais 1, vai dar 3. Então, eu vou ter 1 sobre F, que é o foco, igual a 3 sobre 6. E aqui eu faço pelos extremos, ó. 3 vezes F, 3F. 1 vezes 6 é 6. F vai ser igual a 6 dividido por 3. F vai ser igual a 2. Então, nós descobrimos aqui o nosso foco. O foco dessa lente é igual a 2. Agora, para me saber o grau dessa lente, eu vou usar essa informação do foco para calcular o grau. O grau é a mesma coisa que vergência, tá? Então, vai ser vergência é igual a 1 sobre o foco. Então, esse valor de 1 é padrão e o foco eu acabei de descobrir que é 2. Então, é 1 sobre 2. Fazendo a divisão, vou encontrar 0,5 de ou grau, tá? Então, é 0,5 grau que essa lente possui. Lembra que lá ele pode ser dado nessa unidade aqui, que é a unidade do grau, que é o di, tá? Ou, usualmente, nós usamos o grau. Então, essa lente aqui que nós calculamos, ela tem 0,5 de grau, tá certo? Então, essa foi a quarta questão. Bom, a quinta era só perguntando para vocês os instrumentos ópticos, né? Que eles podem ser classificados de duas formas, para vocês dizer quais são essas duas formas e diferenciar uma da outra. E nós estudamos em aula que os instrumentos ópticos, eles podem ser classificados, né, como um instrumento de projeção e como um instrumento de observação. E vimos que esses instrumentos de projeção, eles vão ser dispositivos, né, aonde vai se projetar as imagens, geralmente sobre alguma tela. Então vão ser objetos que vão ser instrumentos que eu vou usar para projetar alguma coisa. No caso das máquinas fotográficas, elas vão fornecer uma imagem reduzida do objeto. Então eu tenho um objeto, a máquina fotográfica, quando ela tira a foto, a imagem geralmente é o quê? Menor que o objeto real. Já em projetores, como por exemplo um data show, como por exemplo um projetor de cinema, vai acontecer o contrário, né? A imagem formada ela vai ser maior, porque eu quero ampliar aquele objeto. Então isso aí são instrumentos de projeção. E os instrumentos de observação são aqueles onde vai ser feita uma observação que a gente chama de observação direta. São aqueles em que as imagens finais sempre vão ser imagens virtuais, tá? Que vão ser vistas diretamente pelo observador. Aí eu tenho o exemplo das lupas, né? Eu tenho o exemplo dos microscópios. Então eles vão proporcionar, no caso, uma visão ampliada dos objetos muito pequenos, tá? Então eles têm essa utilidade aí, a quinta era apenas para fazer isso. Bom, e a sexta questão pergunta, né, qual tipo de lente está presente num projetor de slides e como são as imagens formadas por ele.
Ou seja, ele está perguntando aqui qual é o tipo de lente presente num data show, basicamente, tá? Que a gente usa em sala de aula e como é que as imagens são formadas por ele. Bom, trata-se de um instrumento óptico de projeção, que nós já vimos no data show, e a lente que se utiliza nesse equipamento é uma lente convergente. Ela vai conjugar imagens reais, invertidas e maiores que o objeto. Então nós temos aqui o tipo de lente, é uma lente convergente, que existe nos data shows, e a formação da imagem nesse equipamento vai ser dessa forma, ó. Ele vai conjugar imagens reais, invertidas e maiores que o objeto. E para finalizar, a sétima questão, né, dizia o seguinte: em um determinado microscópio, seu aumento linear total é de 1250 vezes. Sabendo que a lente objetiva desse microscópio amplia a imagem em 25 vezes, qual é a ampliação da lente ocular? Nós aprendemos em sala de aula que um microscópio, né, ele vai ter dois tipos de lente. Ele vai ter a lente ocular e vai ter a lente objetiva. O que é a lente ocular? É aquela onde a pessoa vai colocar o olho. E a lente objetiva é aquela lá próxima ao objeto que está sendo observado. Então o microscópio ele é composto por dois tipos de lente. Eu vou ter aqui a lente que vai estar lá próximo do objeto, tá? Eu vou ter a lente aqui onde a pessoa vai colocar o olho para poder observar o objeto. Então, essas duas lentes, elas têm, no total, elas têm um aumento total linear do objeto. Elas permitem a gente ter um aumento ampliado daquele objeto que está sendo observado. E aí a nossa questão aqui já dava para a gente esse aumento total, né? Esse aumento total do microscópio, 1250 vezes. Ele queria saber justamente o valor aqui de ampliação dessa lente ocular que eu estou colocando o olho. E aí tem uma fórmula que é bem simples, que é essa daqui, ó. Aumento, esse A aqui é do aumento, tá? Aumento linear, tudo aqui é aumento linear. Aumento linear, aumento linear, aumento linear. Só que aqui é o aumento linear total do microscópio. Aqui é apenas da lente objetiva e aqui é apenas da lente ocular. Nessa questão nós estamos procurando esse aqui, ó, da lente ocular. Então eu já tenho o aumento linear total, que é 1250 vezes, então substituo, igual. Da lente objetiva é 25 vezes AOC, que é da ocular que eu estou procurando. Então aqui eu multiplico, né? 25 por AOC, vai dar 25 AOC. Vou mudar isso aqui para o outro lado e trazer o 250 para o lado invertido. Então eu vou ter 25 AOC igual a 1250. Agora, para saber o valor do AOC, é só a gente dividir 1250 por 25. E aí eu vou encontrar o valor da ampliação da lente ocular, que vai dar 50 vezes. Ou seja, a lente ocular aqui está aumentando em 50 vezes o objeto, combinado com a lente objetiva que está aumentando em 25 vezes. Quando eu multiplico, eu tenho esse aumento total aqui, ó, 1250 vezes. Então o objeto que tem ali no microscópio que está sendo observado, ele está sendo aumentado em 1250 vezes o seu tamanho original, tá? Então essas foram as questões aí da avaliação de vocês. Eu espero que vocês possam dar uma olhada aí nas questões. Quem enviou a avaliação para mim, né, dentro do prazo, já pode fazer a sua correção aí individual, olhar essas questões, ver se as respostas se enviou, se estão corretas, e depois eu vou fazer a distribuição das notas já somada com a das atividades para vocês.